uma outra ótica, vai dizer que o Ketubim seria os profetas posteriores e o Nebeim, profetas anteriores, com alguns livros históricos. Mas, na verdade, o Ketubim, ele faz parte de uma antologia que grande parte é os livros históricos. É a coletânea que pertence a um gênero literário diferente, com exceção de Esdras e Neemias, mas que vão pertencer também à mesma categoria, porque se nós formos analisar, o Ketubim é totalmente histórico. Vai estar incluso livros, mesmo proféticos, que têm um sentido histórico. Então, o Saltério, nesse caso, ele vai reunir poesia, a inódia, né? Vai ter orações também, vai ter momentos de, vamos assim, adoração hebraica, inódia hebraica. E dentro de Lamentações, Provérbios e Cântico dos Cânticos, aí se entra com Eclesiastes a sabedoria hebraica, tá? Aquela sabedoria popular, experiencial, empírica, que estaria nessa parte como livros de sabedoria. Então, o pano de fundo histórico-cultural da construção, principalmente dos Ketubim, como cano dessa literatura judaica, vai se deixar reconhecer com muita facilidade. Ninguém vai poder contestar o fato de algumas diferenças dentro dos meios judaicos, das correntes judaicas, que possam discordar, até porque, se formos olhar um kairós histórico, esse período de construção desse material e também período de tradução para o grego da Septuaginta é o período do segundo, ali do terceiro século, tá? Antes de Cristo, e é período que está lá no governo os Ptolomeus, a dinastia ptolomaica, aonde justamente o Ptolomeu I Soter é aquele que vai ter a irradiação cultural para tornar uma preocupação prioritária no seu poder a questão principalmente do investimento cultural e intelectual, a partir até da proposta de expansão da biblioteca e de instrumentos políticos para tornar a biblioteca um museu e principalmente ser um dos fatores primordiais para tornar a Antioquia, tá, capital desse período de governo dos Ptolomeus. Então, principalmente, nós temos que entender que esse é um período em que as escolas helenísticas se compunham em apenas 3 conjuntos também. Então, aí tinha a obra homérica, que estava dentro da escola helenística como conteúdo pedagógico, tinha a obra de Hesíodo, não é? E tinha as seleções de 3 grandes outros magos atenienses, como o caso de Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Então, essa elaboração de um cano escolar, partindo para essa proposta da escola helenista, também está correndo em paralelo com essa construção de Septuaginta. E essa civilização helenística era a que queria mais conciliar essa questão fé intelecto, tá? Fé razão. E aí, com isso tudo, é que vai surgir toda essa construção com o apoio, claro, do governo do Império de Filadélfia, do Ptolomeu Filadélfio. Então, primeiro, dentro desse canto tripartite, seria organizada a Torá, que os judeus não tinham nenhuma dificuldade de a incluir, principalmente até aqueles sobreviventes da guerra de Troia, tá? Os judeus tinham a sua própria história, a conheciam e a defendiam. Então,
a Torá era mais pertinente até para o aspecto histórico a qual eles defendiam e estavam inseridos. Já os nebeíns forneciam uma demonstração de que Deus, tá? O Yahvé, o Deus dos judeus, a despeito da infidelidade do seu povo, ele jamais se afastou definitivamente de Israel, e tanto a Torá como os nebeíns forneciam um modo de uma resposta, inclusive a algumas articulações das escolas de cunho helenistas. Tá? Já a hipótese dos 12 quetubins do cânon judaico, supondo que eles representassem e representavam a antologia ideal da literatura judaica pela escola principalmente proto-farisaica, em meados do século II, no final de contas essa antologia se torna ideal a partir da proposta do teólogo alemão Gerhard Monrad, que vai trabalhar com a resposta de Israel, tá? E a resposta à palavra, à lei e aos profetas. Então é concebível e compreensível que haja um movimento engajador de uma piedade tradicional dentro da própria escola farisaica que vai trabalhar com essa questão de principalmente avaliar os livros de sabedoria e aí fazer um gênero literário particular, com algumas particularidades, e inserir eles numa coleção distinta para então ter um cânon tripartite que seria, a princípio, Torá, Saltério históricos e profetas. Com isso, o aspecto principalmente resoluto de uma particularidade dos 4 livros de sabedoria, que também incluiriam Jó, e aí ficando os provérbios, Jó, Cântico dos Cânticos e Coelete, poderia ser um fruto do acaso para algumas escolas proto-farisaicas. E aí, dentro de uma religião comunitária da história da salvação, vai se resolver e vai se trabalhar a prática do culto e do sacrifício. Dentro desse contexto todo, é que aí, depois de todos os embates e debates, vai então ser organizado toda uma proposta de uma articulação que venha organizar esse cânon tripartite e estar desenvolvendo a sua divisão organizadamente com a distribuição Torá, Ketubim e Nebeim, como vai ser até o assunto que nós vamos iniciar a partir de agora, já entrando numa continuidade, saindo um pouco do cânon tripartite, entrando numa continuidade que já vai dar uma introdução para a história de formação do Antigo Testamento, que seria um terceiro assunto. Então, sobre a Torá, o que vai ser trabalhado sobre a canonização da Torá e dos Nebeíns vai depender muito da verdade que atribui-se e é atribuída dentro da visão histórica deuteronomista. Tá? Inclusive, de acordo com essa tese deuteronomista, Deuteronômio e o segundo livro dos Reis, que são livros específicos para narrar a história do povo de Israel a partir da leitura da lei desenvolvida por Moisés dentro da planície de Moabe. Então, nesse fim dos reinos de Israel e de Judá, vai se montar uma substância a uma obra historiográfica concebida e posta por escritos após a queda de Jerusalém, isso em 586.
tá? Então, se essa tese ela se torna e ela é considerada correta, aí pode ser, no aspecto condicional, admitir-se uma existência desde o meado do século VI, de uma grande obra que seria pautada na proposta de Deuteronômio, de uma revelação e reestruturação e rearticulação da lei. Também numa visão histórica do povo de Israel, à luz da lei, aí o Martin Noth vai defender na sua história de Israel que o objetivo dessa história era narrar as razões do desaparecimento dos reinos. E tratava-se justamente de mostrar claramente a culpa e a catástrofe que cabia a Israel e a seus reis, e não a Yahvé. Israel não respeitava os termos da aliança, e Israel que era o grande culpado, e o grande falho, e grande transgressor. Então, uma outra questão também que é interessante ser colocada é que a oficialização da primeira edição da Torá não vai impedir necessariamente, tá, de a Torá mais tarde ainda crescer e vir a ser acrescentado alguns preenchimentos e crescimentos de conteúdo redacionais dentro do processo que estava proposto histórico. Para a história e para a proposta de uma canonização da Torá, existiu parâmetros básicos, como a exigência de uma inalterabilidade, tá? Princípio principalmente associado à frequência, à canonicidade, dentro dos propósitos de lei e de injunções particulares e normativas. Alguns trechos do Antigo Testamento que vão falar de uma leitura pública até a proclamação da Torá vão estar incluídos em Reis, com principalmente um adento à parte histórica da Torá e numa visão histórica deuteronomista, e vai continuar com uma leitura pública abordada depois em Esdras e Neemias. Então essa historicidade, ela pode ser reportada dentro de uma canonicidade atribuída que vai ser desenvolvida a partir do século V, tá? Antes de Cristo, e é evidente que por volta dos meados do século IV antes de Cristo, a lei judaica vai servir de lei oficial para os judeus, principalmente para a profecia, ou para a província, melhor dizendo, profecia, para a província de Reiud, ou seja, de Jerusalém. Provavelmente também nas grandes comunidades judaicas, tá? E outra questão também é que no final das contas, o único parâmetro certo e continua a ser a tradução da Torá em grego como proposta articulada na Septuaginta, ela vai trazer uma verossimilhança e vai se situar dentro da proposta que vai ter o Ptolomeu Soter Filadelfos, e dentro disso é que vai surgir toda uma articulação e uma construção de conteúdo para uma oficialização dentro da Bíblia hebraica da Torá, a partir dessa tradução que é feita. Tá? Já os Nebeíns, vai se trabalhar muito a questão do corpus profético, das coletâneas dos oráculos proféticos, que vão ser construídas e vão ser articuladas e anexadas nesse projeto e processo nos anos 220 a.C. a 200 a.C., e uma estruturação que vai possuir principalmente um relato histórico de Israel quando se entra essa questão
de profetas anteriores, incluindo Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis. Então esse conjunto ele vai ser anexado como uma proposta de uma questão de estruturação histórica, textos de apoio para a fundamentação histórica, justamente com uma proposta historicidade de Israel, tá? Então, ao mesmo tempo, esse encerramento dos Nebeíns, ele vai abrir uma perspectiva escatológica e até também messiânica, que ainda que o papel de Elias como último profeta esperado apareça sempre como pregador da Torá, o encerramento é sublinhado também em Zacarias no capítulo 13. Então, dentro dessa proposta do apocalipticismo e da apocalíptica judaica, que é inserido também nessa coleção dos 12 profetas menores, então essa inclusão vem para fortalecer uma visão proléptica, apocalíptica e de cunho de um apocalipticismo judaico também, tá? Num outro sentido também, nós podemos considerar que o cânon da Bíblia hebraica vai proceder tudo dentro